Tiago tinha em mente também, o que ele coloca aqui na carta dele, o exemplo de Salomão, né? O Tiago ele conhecia o exemplo de Salomão quando ele escreveu isso aqui para nós. E o que Salomão fez? Salomão pediu a Deus por sabedoria. Deus disse para Salomão que ele podia pedir qualquer coisa, ele podia pedir riquezas, ele podia pedir poder, mas ele pediu a Deus por sabedoria. E o que Deus fez? Não só concedeu sabedoria, mas também concedeu a ele riqueza, mas também concedeu a ele poder. E perceba que Salomão, ele foi o homem mais rico do mundo, mas ainda assim, ele foi um ser humano, como nós também somos. Assim como Salomão pediu a Deus por sabedoria, nós também podemos pedir a Deus por sabedoria. Salomão era uma pessoa que errou, e errou bastante também. Nós temos o exemplo dos erros dele na Bíblia, mas também ele foi um servo de Deus que acertou em muitas vezes. E um dos acertos dele foi esse, foi pedir a Deus por sabedoria, que é o que Tiago coloca para nós. Então, apesar de Tiago não dizer aqui diretamente sobre Salomão, quando ele fala de pedir por sabedoria, mas é claro que ele sabia do exemplo de Salomão. E assim como Salomão pediu por sabedoria, nós também podemos pedir por sabedoria, e que Tiago coloca aqui que uma vez pedindo, Deus vai nos conceder, sem nos improperar nada, e vai nos dar liberalmente. A sabedoria vai ser concedida. Uma outra coisa bem interessante é que quando Tiago escreve aqui sobre orar por sabedoria, ele em si era um exemplo disso. Alguns documentos históricos de alguns historiadores já dos primeiros séculos chamavam Tiago de o justo, mostrando a santidade dele, a piedade dele, daquele homem. De acordo com alguns documentos históricos, Tiago era um homem de oração, e era um homem de oração intensa. Então, para a gente ter uma ideia aqui, Egésipo, que era um dos cristãos que veio nos primeiros séculos, dizia que os joelhos de Tiago eram cheios de calos, porque de tanto ele orar, tanto ele se ajoelhar e pedir a Deus. Tanto que até hoje surge essa expressão em algumas igrejas, né, que é joelho de camelo. Provavelmente surgiu daí, porque lá nessa época diziam que Tiago tinha um joelho tão grosso, tanto ele orar, que se assemelhava às corcovas de um camelo, a dureza das corcovas de um camelo. Então Tiago tinha calosidades como de um camelo. Por quê? Porque ele tinha uma vida de oração. Então Tiago também, que é o autor da carta, é um exemplo para nós de alguém que tem uma vida de oração e de alguém que constantemente pede a Deus por sabedoria e que pede a Deus maturidade em Cristo. Então, assim como Salomão, assim como Tiago, líder da igreja de Jerusalém, nós devemos pedir por sabedoria e pedir com fé, sabendo que Deus vai nos conceder sabedoria. E uma vez que a gente reconhece que nós carecemos dela, nós pedimos a Deus e Ele irá nos conceder.